Fala galerinha, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais essa live muito esperada, foi muito comentada, né? A gente recebeu muitas notificações hoje de pessoas que estavam animadas, mensagens de pessoas que estavam animadas, a galera printando aí a divulgação da live e compartilhando com a galera, animada com o tema de hoje. É um tema muito trabalhado aí pelos casais que nos acompanham, né? É uma questão, eu diria, bastante polêmica até, né? Talvez passe por algumas soluções simples se a gente conhecer adequadamente as ferramentas que podem nos ajudar. Bom, enquanto vocês vão entrando e se ambientando, né, eu peço que confirmem sempre aí se estão me ouvindo bem, se estão vendo tudo direitinho, se o fone está funcionando, o vídeo está direitinho, a internet aqui em casa, vocês sabem como é que é. E para que a gente não perca tempo, né, já comece logo a conversar com o nosso confrade, como já estão anunciando aqui. Hoje nós teremos o prazer de conversar com quem sabe do assunto, né, e pode nos ajudar aí, com certeza, muito mais do que eu. Então já vai chamando a galera, vai mandando pro teu namorado, pro teu noivo, pro teu marido, pro teu pretendente, de qualquer natureza, né? Vai marcando aí, clica no aviãozinho, manda para todo mundo, tá? Dispara para geral, pra gente poder começar essa nossa conversa com todo mundo aqui, tá? Eu tô aqui, deixa eu ver se eu consigo acionar o J. Foi. Foi. Opa, foi. Boa noite, doutor. Doutor Felipe, boa noite. Boa noite, Jota. Grande prazer recebê-lo. E só tô E aí, meu ansioso por cara? essa live hoje. Só tô O ansioso. pessoal falou em maturidade, já é aquela hora que você olha pro lado e fala, é agora que eu vou botar esse homem no eixo. É uma grande ansiedade, né? Uma demanda muito grande. A galera tem essa pressa, né, de trazer os homens para esse caminho aí de amadurecimento. Realmente, a gente vê nitidamente quando a gente conversa com os casais, né, que na grande maioria das vezes existe um ritmo ali diferente, né, um momento diferente que cada um está vivendo. E é óbvio que isso faz parte da vida, né? Isso faz parte da vida. E a gente tem que saber lidar com isso. Até Sim. porque muitas vezes a gente acredita que a gente é o maduro da situação, que a gente tem a razão, e na grande maioria das vezes isso não quer dizer nada. Uhum. Se você não souber trabalhar isso da maneira certa, não vai te levar a lugar nenhum. E antes, claro, eu gostaria que você se apresentasse aí para a galera. Tem um pessoal da minha página que talvez ainda não conheça o seu trabalho, não sei porquê, ainda não conhece, porque deveria. Mas aí se apresenta para a galera para a gente poder começar a conversar, Tá. de fato. Tá, não, vamos apresentar. Bem, eu sou o J. Borgonhoni, meu nome na verdade é João Paulo. Eu sou casado com a Paula. A gente vai fazer 3 anos de casado no final desse ano. E a gente tem o Joaquim, que é nosso filho, que vai fazer 2 anos amanhã. Amanhã ele faz 2 anos. Nosso libriano ascendente em Libra. E eu sou psicólogo, né? Eu me formei em 2011, acho que foi 2011, 2012. Acabou a faculdade em 2011, 2012 foi que teve a formatura. E trabalho muito trabalho, né? Sempre trabalhei em consultório e hoje, junto com o Francisco Scorsin, que é professor e escritor, né? A gente tem o nosso trabalho, o nosso projeto, que é os náufragos, né? Que a ideia do projeto é a gente resgatar os náufragos da vida, né? E a gente divide o nosso trabalho, né? Em temas, a gente divide entre naufrágio total, naufrágio da maturidade, naufrágio da vocação e naufrágio dos relacionamentos, né? E a gente sempre fala que no naufrágio dos relacionamentos, o naufrágio da maturidade sempre influencia muito e a gente sempre brinca que assim, no barco dos relacionamentos sempre tem 3 dedos de água na tua canela, entendeu? É um tipo de relação que sempre tem um buraco ali, é sempre o lugar que está fazendo água,
né, que você acha que vai naufragar. E aí o nosso trabalho, né, para quem não conhece também, como que a gente trabalha hoje? A gente tem vários conteúdos aqui no Instagram gratuitos, principalmente de quinta-feira que a gente tem nossos podcasts. Então essa quinta-feira vai ser o podcast do Peixe Grande, é 137 é o podcast. Tem vários podcasts lá que a gente fala sobre relacionamento, desde como curar um pé na bunda, tem uma série de podcasts chamado Errando Feio no Amor, tem um lá, né, acho que a maior parte do público é feminino, tem lá o Errando Feio no Amor, volume 2, com a cara da Adele chorando, assim, que é o naufrágio do amor feminino, que a gente mostra o naufrágio da empoderada, até cair ladeira abaixo. A gente tem vários conteúdos que a gente faz isso, e aí também isso é gratuito. E a gente tem o nosso site por assinatura, que é a Confraria, em que lá tem várias análises de filmes, tem vários cursos, né? Então, de relacionamento, tem um curso Como Começar Relacionamento, Como Vencer Frustrações Amorosas, Como Terminar um Namoro, Como Lidar com os Pais na Vida Adulta, Como Traição, Como Lidar e Superar, tem Masterclass sobre Guia de Sobrevivência ao Relacionamento. Então, tem várias coisas lá, em que tem análise de seriado, de livro, de filme, tem estudo de caso também. Então, tem uma porrada de coisa lá dentro, assim. Então hoje o nosso trabalho é esse, é realmente resgatar as pessoas dos seus naufrágios. E quando a gente fala de relacionamento e maturidade, que são duas pernas nossas aí que a gente trabalha, o negócio é o show é o show do intervalo da vida, entendeu? É todos os tipos de naufrágios, entende? Daí quando parece que vai dar certo, aí que o bote, sabe quando você virou o bote, daí você vai virar pro outro lado do bote, você naufraga de novo do outro lado. É mais ou menos assim, sabe? Então eu acho que é muito interessante, principalmente falar de maturidade em relacionamento. Tem muita gente que acha que o problema do relacionamento é ou sou eu ou é ele, né? Daí ou não tem solução, ou eu tenho que trocar, entende? Ou eu não vou me namorar na vida, não vou me relacionar. Tem a galera que entra nesses looping também. Tem os pacientes meio que falam, eu também não quero mais nada. Não quero mais saber. Mentira, tá querendo, só que é um amorzinho. Então, assim, e muitas vezes a gente esquece que a questão é de maturidade. O quesito é maturidade. Porque a diferença de uma pessoa imatura para essa mesma pessoa, quando ela adquire maturidade, é brutal, assim. É outra pessoa que a gente conhece. Com certeza. Eu não posso deixar de falar, de mencionar, que o meu amigo estava pedindo aqui desesperadamente nos comentários que ele é estudante de psicologia e adora o conteúdo de vocês. O Felipe Magalhães, a esposa dele, a Cacau, estão aqui acompanhando. Quando ele soube que vocês tinham aceito o convite, ele ficou enlouquecido. Ele falou, pô, essa live vai ser muito boa, os caras são muito bons. Ele mandou te mandar um abraço. Tá. Felipe e Cacau, sabe, presumam naufrágio. Essa expectativa muito alta aí, não é assim que funciona. E Felipe, por onde que a gente começa aí com esse... Ó, minha esposa tá online. Meu bem, um beijo pra você. Como que a gente começa aí? Maturidade, por onde que dá pra gente começar? Pois é, né? Eu acho que o mais importante é a gente entender de fato o que faz o indivíduo ser maduro. Em que consiste isso, né? As pessoas atribuem, né, muitas características a uma vida mais madura, por assim dizer. Acham que é aquela pessoa que trabalha, paga as contas em dia, que isso é próprio da vida madura, mas existe, na verdade, um outro entendimento disso, né? Que faz com que uma pessoa possa dizer que está, de fato, amadurecendo. Uma característica que começa a nascer nela e vai mostrando para ela que ela está amadurecendo de fato, né? A impressão que me dá, assim, pelo menos quando a gente fala sobre maturidade, eu sempre digo que maturidade é responder adequadamente às situações que lhes são colocadas pela vida, né? Então, assim, eu sempre falo que quando a gente vai conversar sobre maturidade, tem uma certa maturidade em cada momento da vida, né? Então a gente espera uma certa maturidade de um piá de 15, até mesmo se ele começar... Eu já atendi paciente, assim, adolescente, preocupado com umas coisas muito distantes da realidade dele. Você vai falar assim, nossa, ele é super maduro. Não, ele é imaturo. Ele está tentando compensar, né? Então, muitas vezes, assim, a gente tem que ver que a maturidade exige isso. Vamos dar exemplo. Momento certo para pedir em casamento. Se o sujeito conhece a menina uma semana e pede em casamento, ou ele está sendo um suicida kamikaze, assim, é um tiro muito no escuro. Mas, normalmente,
ele está sendo imaturo, né? Ele tá mostrando um desespero. Agora, se o sujeito espera 17 anos para pedir a noiva em casamento, para daí jogar o casamento para mais 5 para frente, ele também está sendo imaturo. Então, a maturidade tem a ver, eu acredito que a maturidade tem a ver com a responsabilidade. É você saber responder na hora certa. Até muita gente fala assim, a pessoa madura é aquela pessoa que é sempre muito centrada, né, nunca fica alterada, ou a pessoa madura é aquela pessoa que é sempre enérgica, sempre está fazendo... Não, a pessoa madura é aquela que tem a capacidade de, quando for necessário, ser enérgico, ele é enérgico. Quando for necessário ele ser mais calado, escutar mais, ele vai escutar mais. Então é responder adequadamente com a situação. Então aí é muito difícil quando a gente fala de maturidade, porque não tem a regra. Não tem um negócio assim. E aí, acho que você deve, né? Você deve ouvir bastante pergunta em caixinha. Eu também recebo. Eu conheço fulano há tanto tempo. Ele tá me enrolando, eu deixo... Eu não sei, meu amigo. Eu não tenho como saber, entende? É muito... quando a coisa vai ganhando em complexidade, ela vai ganhando em dificuldade anária. Não dá, né? De caixinha também, às vezes dá até uma irritação, porque é muito pouco tempo, muito pouco espaço, né? Mas ainda assim, ou seja, é você saber responder na hora certa. Tanto que muitas vezes, né, tem muitos pacientes meus, tanto homens quanto mulheres, falam, ele é muito lerdo, ele é muito devagar. Mas daí tem um outro que fala, não, ele é muito agitado, né? Eu estava vendo umas caixinhas aqui sua, daí tem a questão de sexualidade, tem uns que reclama que é demais, a outra que o cara não tem libido, a outra que quer de menos, a outra fala, gente do céu, se combinar direito a gente acerta, mas o que acontece é assim, essa questão, né, de você ver que a maturidade é saber responder na hora certa. E aí você começa a perceber que tem gente que, primeiro, não está interessado em responder, segundo, não está nem vendo a hora certa, e terceiro, não sabe o que está fazendo. Então, às vezes, é essa questão, né? Eu vejo a maturidade como essa ponte com a responsabilidade, né? Sim, sim. E é muito interessante o que você falou, né? Dessa questão do quanto a pessoa projeta no outro, essa expectativa, né? Essa dinâmica do relacionamento, que são duas pessoas que muitas vezes estão em momentos diferentes e esse caminhar ali acaba se entrelaçando em algum momento, e você tem que ter, de fato, uma face, né, da tua caridade, ela tem que aparecer também na forma de paciência, né? Eu acho que as pessoas muitas vezes têm essa incapacidade de compreender a lentidão do outro algumas vezes e de ajudar o outro a trabalhar isso, consequentemente, né? E que muitas vezes para alguns determinados aspectos da vida você já amadureceu no sentido de já saber dar a resposta adequada, enquanto que em outros você ainda está aprendendo a lidar com aquilo, né? E acho que essa é uma dinâmica muito muito própria da vida conjugal, por exemplo, em qualquer relacionamento, né? Dos namorados, dos noivos, enfim. Ainda mais nesse período pré-casamento, que a gente espera que as pessoas estejam ali se conhecendo de fato, né? E usando esse tempo com sabedoria e não empurrando com a barriga. Ainda bem que você falou 17 anos, eu enrolei 7. Então acho que ainda tô dentro da margem de erro aí. Rapaz, eu pedi em casamento no aniversário de primeiro ano de namoro, eu pedi em casamento, assim, ó. Tal. Fez bem, porque hoje eu me arrependo, né? Eu falo isso de maneira recorrente aqui na página, que eu me envergonho desses 7 anos de namoro e noivado. Mas enfim, graças a Deus, hoje tem os mesmos 3 anos de casado e uma filha de 1 ano e 9. Né? Estamos Olha lá! caminhando aí, né? Quase no mesmo tempo. Tempo. E eu vejo muito isso, né? A gente tem essa dificuldade de exercer a caridade dentro do nosso relacionamento com a paciência, né? De entender que tudo é um processo, que a gente precisa muitas vezes ter essa calma, né? De saber dar ao outro esse tempo necessário para que ele vá digerindo essas situações e aprendendo a dar essa resposta adequada, né? O que eu sempre falo é assim, se a gente vai casar para passar né, como eu posso dizer, a gente vai casar para passar o resto da vida com a pessoa, então a gente vai ter que resolver os problemas. Só ver que eu acho que uma tomada aqui saiu. A gente vai ter que resolver os nossos problemas de acordo com essa perspectiva. Se o cara fala assim, até que a morte nos separe. Então, meu amigo, tu tem muita margem de manobra até lá, né? Espera, né? Se tudo correr bem, até lá você tem uma margem de manobra. Porque senão fica aquela coisa assim do tipo,
é o tudo ou nada, né? É a relação do ultimato. Entende? Se você não fizer tal coisa, eu vou embora, né? Sabe? É uma relação que fica muito complicada, assim. Então, de certa maneira, o que você falou da paciência é muito bom de a gente levar. Eu até estava lendo um livrinho aqui do Francisco Fauzi aqui, ó. A paciência, né? E ele fala que eu achei muito interessante, até por sinal, aquele momento que você manda para a esposa, né? Aí você fala, acho que né, temos que trabalhar esse negócio. E ele fala aqui, né? A impaciência, na essência, consiste em não saber sofrer. Ele fala isso aqui. Ou seja, a gente não sofrer, né? Sofrer a gente não sabe. E muitas vezes, como você falou, e tem gente que até mandou, hoje me mandaram numa caixinha, né? Ah, tem como uma pessoa ser madura numa área e completamente imatura na outra? Né? É claro que tem. Tem como uma pessoa, às vezes você tá lá, o maridão, né? Deve ter um monte de mulher casada. O maridão paga as contas, não rama, trabalha, porém tem uma outra área que ele não é tão assim, né? Aí dá pra gente falar sobre linguagem do amor, temperamento, educar, dá pra falar de mil coisas. Mas enfim, dá pra botar onde a gente quiser a culpa. Mas a questão é isso, às vezes em alguma área a pessoa ela precisa desenvolver. A gente não amadurece em blocos. A gente não amadurece de uma hora para outra, entende? Né? Nada na nossa vida é assim. Então, o que acontecer? A gente tem que exatamente ver. Eu sempre falo que a maturidade no relacionamento é como se fosse uma guerra. Né? Ao mesmo tempo que você tem que conquistar terrenos dos adversários, você tem que fazer a manutenção do terreno que você já conquistou. E isso é uma logística. Então, às vezes, o sujeito consegue, né, consegue ele ter uma maturidade, consegue, né, ter uma estabilidade financeira, mas faz com que ele chegue mais cansado em casa e aí o diálogo prejudique. É sempre aquela coisa assim, né? E olhando e tendo paciência com os pontos principais. A questão é que muito frequentemente em relacionamento vira aquela coisa, como você falou, projetiva. Ah, ele não faz tal coisa. Ele não faz. Eu queria tanto, Zé. Eu já cansei de ir em relacionamento. Como que é? E aí tem aquele 1 minuto de silêncio constrangedor. Por quê? A pessoa está reclamando de uma coisa que o sujeito nunca entregou. Ele sempre disse que tinha dificuldade com aquilo, mas no começo a mulher falou: não, esse aqui é meu José. Esse agora vai. E aí acontece. O sujeito até às vezes ele nem tá travando, gente? O pessoal tá falando que tá travando? Tá travando a imagem. Eu não tô vendo a imagem tão sincronizada, mas eu ouvi o áudio o tempo todo aqui. Acho que agora deu uma estabilizada. Então. Tá travando muito? Estão falando que estão pipocando o áudio. Agora deu uma picotada aí no áudio, sim. Voltamos? Ah, tá travando. Tá, você quer que eu saia e volte? Pode ser. Que aí eu te chamo de novo. Não tem problema não. Tá dando uma picotada legal aí. Vou chamar ele aqui de novo, galera. Calma aí. Se ele já apareceu aqui novamente. Tá com um atrasozinho, né? Calma aí, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Agora eu que me perdi. Aqui. Acho que agora vai. O meu tava normal, o dele tava travando um pouquinho, mas acho que agora vai. Eu tava ouvindo ele o tempo todo. Acho que vocês estavam ouvindo meio picotado. Agora voltou. Voltou, acho que agora não tá. Isso aqui parece discussão de casado, né?
Você tá discutindo, a criança chora, daí você para, daí você vai lá ver, daí você volta. Vamos dar Onde um é que nós intervalo. estávamos, né? Aquela coisa assim. Mas Bem, você então estava falando algo como eu muito tava, interessante. Continua como eu lá. tava dizendo a coisa da maturidade, né? Então, muitas vezes o que acontece vai ser esse tipo de coisa, assim, né? De a gente projetar no outro uma coisa que ele nunca entregou, né? E tem uma questão, assim, que eu vejo com muita clareza, é que quando as pessoas vão fazer DR, né? Vamos fazer uma DR, né? Ninguém gosta de DR. Tem gente que fala assim, eu adoro, mas não gosta de DR, né? Porque o que acontece é que quando a gente vai conversar, a gente não quer realmente conversar. A gente já chega, né? A gente já se arma com 3 pistolas, 2 facas, entendeu? Já pega o melhor escudo, né? Às vezes tem gente que espera, né? Tem casal que é assim, que é engraçado de ser psicóloga que a gente começa a ver as dinâmicas do casal. Eu já vi paciente falar para mim assim, olha, Jota, o meu marido, eu peço um negócio, ele começa a errar aquilo. Mas eu não corrijo na primeira. Eu não corrijo na primeira. Eu espero ele errar umas 6 vezes e eu vou anotando. Aí, quando eu vou conversar com ele, eu tenho argumento para utilizar com ele, porque ele não tem como fugir. Então, o que acontece é o quê? As DRs acabam virando isso. Elas acabam virando o quê? Um momento em que, então, agora a gente vai para a guerra. Então fica muito assim, né? Já falando em maturidade de uma forma bem prática mesmo. No relacionamento, fica muito claro o abismo entre o momento que você está vivendo, em que de certa forma fica aquele clima. Tem muito marido, né? Tem muito marido que tem esse clima assim, do tipo, não posso falar nada, sabe? Fiz tal coisa, dessa vez a mulher deixou passar. Tem muito homem que fica com essa sensação, né? E tem do outro lado a mulher que fica olhando o cara e falando, ele acha que eu sou besta, ele acha que eu sou burro, ele acha que eu não tô vendo. Então fica uma coisa assim, momentos em que a gente se engana que tá tudo bem e momentos de quebra-pau completo. Isso é falta de diálogo mesmo, né? É falta Sim, de conversar, é falta de fazer com que o diálogo ele realmente ele faça essa transição entre o que é muito sério e o que a gente só está conversando fique mais claro. Porque também, senão fica bem essa coisa assim. Ei, começou. É sempre assim, né? A mulher chega e fala assim, eu acho engraçado o quê? Né? Ou o homem, né? Eu acho engraçado o quê? Começa a falar, mas fala, ixi, começou. E pronto, não tem diálogo, meu Deus. Não tem, a partir desse momento, não tem diálogo. É catarse emocional. É os dois gritando, entende? O melhor sim, que sim. pode sair disso daí é um sexo, mas é o máximo, entendeu? Mas resolver o problema não resolve. Porque aquela gritaria, né? Então E é essa questão de maturidade, né? muitas vezes o sexo é utilizado como uma última tentativa de silenciar aquilo ali, né? O que é pior, a grande maioria Sim, das vezes, que ao invés de terminar por unir mais o casal, vai mostrar que a coisa também, a química ali, em mil aspas, desse negócio de química, né? Que é meio, não é muito bom da gente usar essa palavra, mas que a química em si já não está acontecendo também, porque o diálogo, a intimidade já não está sendo construída ali há algum tempo. uhum, Mas eu acho que isso vem muito dessa questão, né? De duas coisas, né? Primeiro, dessa parte que você estava falando, justamente dessas projeções que as pessoas fazem daquilo que nunca existiu. E isso tem muito a ver com a caixinha que eu recebo o tempo inteiro. Estou muito preocupada porque eu não consigo achar um homem certo. E nem vai, né? Não vai chegar até os 65 anos e provavelmente não vai achar, porque essa pessoa não existe. Inclusive, uma boa maneira de resolver esse assunto é mostrar para a pessoa, né? Você provavelmente também não é a pessoa certa de ninguém, né? Até o momento que alguém decida, de maneira madura, sim, encarar o seu lado negativo como uma possibilidade, né, de recomeço, né? Sempre. E existe um outro ponto dessa DR que você falou, né? Que é essa obsessão que as pessoas têm por querer ter razão. E eu acho que isso vai desde a terapia até uma simples conversa com um amigo, que o cara vai conversar com um amigo para tentar se aconselhar, e na verdade ele não quer achar uma solução para o problema, ele quer só saber se ele está certo. E às vezes dá vontade de falar, né? Não, perfeito, você está certo. E aí? O que isso tem a ver, né? O que você vai fazer com isso? Né? Você vai uhum, se uhum. confortar com essa razão que você tem, como se fosse um troféu, e cobrar do outro que ele que se vire e mude, então? Ou você vai transformar isso numa atitude caridosa, né? De se inclinar sobre o outro e pensar, não, tudo bem, eu consegui entender essa situação melhor, então vamos trabalhar para que a outra pessoa consiga observar esse ponto crítico aqui do nosso relacionamento e mudar de alguma forma.
Uhum. E eu acho que quando a gente vai falar, principalmente essa coisa de diálogo, né? Num casamento a gente tem que olhar, principalmente ou num relacionamento mais sério, enfim. Se for para pegação aí, essas coisas aí é mato, isso aí não interessa. Quando a gente tá falando de relacionamento que as pessoas estão realmente querendo se conhecer, assim, é essa questão assim de ter a capacidade de deixar algumas questões em suspenso também, né? De deixar às vezes assim do tipo, não sei, você tem esse jeito, eu tenho esse meu jeito, como é que a gente vai fazer? Vamos tentar descobrir, né? Eu acho que é interessante também. O Francisco, o Chico está perguntando, já falaram da importância da bebida. A gente já vai chegar lá. Quando chegar no final, quando não tem mais solução, a gente entra nesse ponto, tá bom? Espero que não. Não, mas então o que acontece é o quê? Às vezes a gente tem que fazer algumas tentativas, entende? É aquela coisa assim, tá? Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer de tal jeito. Então vamos tentar mesmo, entende? Talvez não seja do teu jeito, não seja do jeito que você está querendo, mas vamos tentar de tal jeito, que tal? Então testa. Depois a gente conversa uma semana depois, olha, eu achei isso, puta, não sei chegar numa conclusão. Então deixa sem conclusão, entende? E aí o que acontece é que como a gente está numa época também de muita sacanagem, muita traição, muita facilidade em sujeito ter um caixa dois, é muito fácil, né, a mulher manter aquele amigo, mas é teu amigo, é teu ex, é teu pego. Ninguém sabe, fica aquele, né, o sujeito que curte todas as fotos, aquela coisa assim, né? É muito fácil, então todo mundo fica muito atento, né? E aí entra a ansiedade, né? Todo mundo fica muito atento e todo mundo fica muito ansioso. Porque, tipo, a qualquer momento você tem a sensação que vai dar merda. A qualquer momento vai dar merda. E tem até um curso que lá na confraria chamado Como Vencer as Frustrações Amorosas. E no começo do curso eu dou 5 consequências das frustrações amorosas. E a quinta consequência eu chamo de mini trauma. O que é o mini trauma? São pessoas que muitas vezes nunca tiveram namoro. Tipo assim, tiveram no máximo um ficante por 2, 3 meses, nem sabe se era exclusivo, enfim, essas coisas aí, essas modernidades. Só que o sujeito vai somando tanta frustração que ele é como se ele tivesse ele tem a postura de um cara traumatizado, entende? Então, também isso tem muito na gente. E a gente vê muito, né? Outra coisa que eu sempre falo também é assim, problema, né, numa roda de amigas ou de amigos. Se alguém pergunta, e aí, como é que tá teu casamento? Seu teu casamento tá bem? Você tá bem, marido tá ganhando dinheiro, filho tá com saúde, vocês estão conversando legal, vocês vão viajar no final do ano, agora não mais, mas enfim, né? Estão transando. Como é que tá? Você fala, não, tá tudo bem. Quanto tempo demorou, né, o exemplo da pessoa que tá tudo bem? Demorou 3 minutos. Porque daí a mulher já, eu não vou falar nada, que as invejosas, já começa essas paradas. Quanto tempo demora o comentário da amiga que fala, tenho que contar para vocês a história do último sujeito que eu fiquei. Essa mulher, ela passa a noite inteira conversando. E com os homens é a mesma coisa. Então também tem esse problema de imaginário. A gente ouve muito, muito drama de relacionamento. Vou até fazer aqui um convite a vocês, um convite à depressão praticamente. Pense aí, quantos casais felizes vocês conhecem? Quantos casais que tem alguma tragédia, um naufrágio, vocês conhecem? Você vai ver que essa balança, entende? Essa balança, então, assim, o nosso imaginário está com isso, a gente fica com medo, e quando a gente vai conversar, mesmo dentro de um relacionamento em que você já conhece a pessoa, todos esses medos sobem. E a gente fica muito confuso, e aí vira uma bagunça, né? No final das contas, né? Com certeza, isso é um veneno, né? Para qualquer relacionamento, essa reclamação e essa visão traumatizada sobre tudo, né? É muito difícil mesmo você conviver com uma pessoa que tem uma visão negativa sobre tudo, né? Que não consegue valorizar o lado positivo da pessoa que vive com você. Isso, de fato, vai amargurando a pessoa, né? E é aquela pessoa que está sempre armada, que já não espera mais nada de bom, que está sempre desmotivada, que não consegue olhar as qualidades realmente do outro e se empolgar mais com o relacionamento. A gente vê muito isso nos relacionamentos de longa data, né? Principalmente, que vão se desgastando.
E isso Uhum. repercute, inclusive, nessas questões relacionadas mais à vivência da sexualidade do casal também, né? Eu conversava com você antes da gente entrar na live, inclusive, sobre isso. O quanto as pessoas não percebem e atribuem a causas orgânicas, por assim dizer, esse suposto fracasso na vida sexual do casal depois de tanto tempo. E me procuram no consultório muitas vezes esperando que eu vá passar um remédio, que é para passar uma testosterona, que é para usar um hormônio tal, dosar minha testosterona para ver se está baixo, quando tenho mais vontade de transar, isso, aquilo. E aí a gente, na grande maioria das vezes, isso não é a solução, né? Aí você vai Uhum. ver ali, na verdade, há um distanciamento muito grande daquelas duas pessoas que já não conversam mais em nada, né? Que vão criando esses pequenos pontos de atrito e vão deixando para lá e não vão resolvendo aquilo, é o diálogo que vai faltando, de fato. E quando você vê essas pessoas estão tão distantes que elas não conseguem mais conversar em nenhum sentido. E a própria vida sexual do casal está totalmente arruinada, né? Por esse Uhum. distanciamento. Já não existe mais intimidade, enfim. E ali a coisa não vinga mais. A questão da sexualidade, assim, a sexualidade uma forma de intimidade dentro de uma relação, né? Claro que quando você é solteiro, quando a pessoa assim tá, ou então tá, né, não tá muito pensando em coisas muito elevadas, quando a gente pensa em sexualidade, ela é um contato humano, né, em que você tem certeza que a pessoa tá ali. Então, um cara que é viciado em sexo, quer comer várias, né, sair comendo, a mulher que também tá solteira, tá... O que acontece é que muitas vezes ali na sexualidade, isso é até o Olavo que fala isso, ali na sexualidade é o único contato humano que aquele sujeito tem. Ele não tem nenhum outro contato humano. Nos amigos, na família, no trabalho. Então ali, quando é aquela coisa bem primitiva, ele vai para esse contato. Mas é claro que isso não sustenta, né? Quando a gente fala numa relação, a gente vai ver que a sexualidade é um diálogo. Só que é um diálogo físico, né? Então, assim, quando a gente pensa em, vamos dizer, a questão de sexualidade, aonde começa, eu já ouvi essa pergunta, aonde começa a sexualidade e aonde é o limite da sexualidade e do carinho? Mas eu vou lá saber, meus amigos. Não sei, sei lá, passou da cintura é sexualidade, passou da cintura não é? Não sei, não tem como saber. Então, assim, é muito mais essa questão, né? De você perceber o sexo como um certo tipo de complemento de uma realidade que já existe, né? E também uma coisa que já falaram, e muitas vezes é verdade, o sexo muitas vezes é o termômetro de uma relação, né? Porque também tem muitos casais que fazem isso. Quando é que eles conseguem conversar? Pós-sexo. Sabe, quando transa, daí tá todo mundo já tranquilinho, Já ninguém tá quer todo criar mundo um caído por clima, ali já mesmo, tá ninguém todo vai para mundo lugar nenhum. caído, exatamente. Aí, sabe, é esse tipo de coisa, né? Ó, até minha esposa falou que acha que a intimidade começa na conversa desarmada e aberta. A humildade e a vontade de fazer o outro feliz vem depois disso. A vida sexual feliz é a consequência do sucesso disso tudo. Eita, cara, casei bem demais, gente. Olha lá. É exatamente isso. A intimidade começa nisso, entende? Como disse muito bem a minha esposa, ela começa nesse interessar-se pelo outro. E não é um interessar-se pela parte erógena ou qualquer nome, esses nomes péssimos que acabam tendo que dar, né? Pro corpo do outro. É o se interessar pelo outro. Tanto que assim, eu sei que tem muitos problemas de vida sexual, como ejaculação precoce, impotência, ou então o sujeito que não quer, libido bate. Tudo isso, meu filho, tudo isso, às vezes precisa do quê? De diálogo, entende? Precisa de conversa, né? Tem muito homem que fica com vergonha, tem mulher que, acho que sou eu. Minha filha, também sai, né? Sai desse lugar, entendeu? Saia desse lugar, achar que também ou você é a vítima de tudo, ou você é a culpada de tudo. Às vezes o cara só precisa do carinho, entende? Então esse tipo de coisa, assim, a sexualidade ela tem que ser um complemento. Não dá pra gente falar de sexualidade pela sexualidade. Claro que tem problemas que são literalmente físicos. Mas até chegar lá, entende? Tem muita margem. Tem muita margem. Você tem um destaque sobre sexualidade que eu estava lendo esses dias aí, né? Lingerie, né? Você até colocou lingerie não salva a lavoura, né? Então assim, tem várias coisas que assim, podem ser um acessório, pode. É igual quando você vai conversar com alguém. Escolher um ambiente legal para conversar, puta, já ajuda a conversa, né? Sim. Ou quando você vai se divertir, vamos dar uma volta com a esposa. Aí num restaurante legal, é melhor às vezes, dependendo do tipo do casal, é melhor do que no boteco da esquina, entende? A mesma coisa é a hora da questão sexual, mas tem que ser um interesse pelo outro. Até o Frankl fala isso, né?
O Frankl fala que assim, a sexualidade é você querer fazer o outro feliz. Enquanto você buscar só a sua felicidade, não vai dar certo. E eu sei que tem muitos homens, né? Eu sei que o grande queixa das mulheres é o homem egoísta, é aquele cara que vai lá, faz o dele, tchau e benção, vou dormir, entende? É esse tipo de coisa. E às vezes falta realmente uma educação mútua, porque também existe do outro lado a mulher que está sempre com dor de cabeça, né? Aí quando eu nunca esqueço um paciente meu que ele falou assim, doutor, às vezes que também me chamam de doutor, né? Às vezes, olha, é tão difícil conseguir transar com a mulher. E quando consegue, o resultado não é satisfatório, que às vezes eu prefiro ficar assim. Não, vamos ficar assim. Então, às vezes também tem isso. Tem que ter essa abertura, né? Tem que ter essa abertura. Então, se está tendo dificuldade nesse ponto, né, tem que ter essa abertura em outros aspectos. Então, se a coisa não está legal sexualmente, comece a olhar para as outras áreas, que eu acho que vai refletir no sexo, entende? Comece a ver, assim, tente conversar mais, faz um jantar pro sujeito, faz um negócio ficar um clima mais agradável, um pouco mais relaxado nesse sentido, né? Essa é a hora do Chico falar da bebida. Aqui cabe. O Chico já deve estar bebendo nesse sentido. E com certeza isso faz toda a diferença, né? Eu vejo muitos casais que passam por esse processo e realmente a coisa só começa a andar quando eles começam a se inclinar sobre esse problema propriamente. Essa falta de intimidade, de criação de um ambiente de privacidade. E um ponto crítico muito, muito comum que os casais enfrentam, que é o nascimento do filho, por exemplo. Isso já cria ali um ambiente de conflito, muitas vezes, porque é o que você falou, às vezes o cara ele é excelente ali dentro do relacionamento até o momento da chegada do filho. Porque no ponto da educação dos filhos, ele não tem uma maturidade para lidar com aquilo. E eu vejo isso, que eu experimento isso na minha realidade. Né? Sim, eu vejo quanto a minha esposa tem mais maturidade para lidar com as questões da Maria Alice do que eu. Porra, eu olho ali, às vezes a criança está se debatendo lá, chorando. Tudo que eu quero fazer é fazer qualquer coisa para essa criança parar de chorar. E às vezes a minha esposa tem a Camila, não sei se ela está acompanhando aqui, imagino que esteja, mas ela tem uma maneira melhor de lidar às vezes e tal. Então, isso já gera um conflito muito grande. E nesse ponto também, a chegada do filho vai minando a privacidade do casal às vezes, né? E esse esquecimento do cuidado com a vida a dois, né? Uhum. Eu recebo muitas mensagens de acompanhamento, na verdade, das mulheres depois que elas começam a cuidar do recém-nascido e tudo mais. E aí eu começo a ouvir, né? Eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, não sei o que. Eu falei, passa no consultório, passa no consultório, passa no consultório. E são semanas e semanas que se passam e a mulher não vai no consultório, porque ela para de se lembrar dela mesma. Né? E se você não tem esse cuidado, a coisa vai minando ali mesmo. E quando você vê, já não tá mais conversando, não tem aquele momento a dois para você contar como é que foi o seu dia. As coisas simples, né? Se você não sabe mais as preferências do teu marido ou da tua esposa, não espere que no âmbito da sexualidade aquela coisa esteja fluindo naturalmente como se aquilo fosse instintivo, porque de fato não é. Né? Esse aspecto, esse entendimento da sexualidade como essa inclinação, né, para o outro de maneira mais íntima e mais profunda, né, essa forma mais íntima e mais profunda de manifestar o seu amor, ela, hoje em dia, ela está cada vez mais distante da realidade das pessoas, principalmente por essa educação sexual que nem não se pode chamar de educação sexual hoje em dia, né? É construção de um comportamento sexualizado, por assim dizer, sei lá se isso existe, né? Sim, mas sim. Os adolescentes hoje em dia olham, já há muito tempo, na verdade, que os adultos de hoje foram esses adolescentes que foram criados dentro desse ambiente, né? Dessa erotização e da pornografização do comportamento sexual. E muitas vezes acontece isso. Eu recebo, você deve ter visto nessas caixinhas aí, tem uma lingerie e outra das caixinhas, o quanto as pessoas esperam que a sua sexualidade ela ganhe força na irreverência. É que a vida sexual do casal ganhe força na irreverência. É um belo dia, é o marido que espera chegar em casa e encontrar a mulher vestida de enfermeira sexy ou policial malvada, né? Essas coisas assim, aquelas coisas mirabolantes e fantasia de adolescente, uma coisa meio maluca que as pessoas insistem em alimentar. E quando vê, eu já tive vários depoimentos de pessoas próximas que passaram por isso, agora não são pacientes, eu não posso expor nem os nomes, obviamente,
de pessoas que passaram por isso e foram para uma noitada dessas malucas, coisa quase infantil, e quando se depararam com a situação de fato, não houve tesão nenhum naquilo ali. Quando todo mundo Sim, começou a rir, o negócio acabou, né? Porque sim, sim. é uma tentativa totalmente surreal de acender uma chama por um caminho totalmente bizarro, né? Não, é engraçado essa coisa da questão, acho que a questão sexual, quando começa quando começa um relacionamento hoje, a questão sexual é um dos pontos em que as pessoas mais buscam, né? Até mesmo o pessoal que eu sei, que tem um monte de gente que deve estar ouvindo aqui, que na castidade, né? Eu sei tudo isso, mas se o menino não segurar a mão com força daquele jeito, você já, não acho que não é, acho que falta um pouco, né? Daí não sabe dizer pegada, fala, falta um pouco de, né, de graça no moço, né? Deus não abençoou como que deveria. Então o que acontece é o quê? Essa questão ela é muito frequente, né? E aí quando chega o primeiro filho, realmente é uma mudança muito grande, né? Eu vi essa mudança na minha vida, eu vi, e aí você começa a perceber que aí sim a coisa tem que ficar cada vez mais clara. Tem que ficar cada vez mais claro. O diálogo entre o casal tem que ficar mais claro. Assim como a coisa do dormir, acordar, assim como se você vai sair, quando você é só um casal, você vai sair, você pode dar na telha, assim, sexta-feira e falar, meu bem, vamos sair, vamos em tal boteco, você de uma hora para outra você vai. Assim também é sexualidade num casal, que é só um casal. Chegou ali, beijou, tá, foi, entende? Mas a questão é, quando a gente tem filho, pra gente sair faz como? Liga pra sogra, liga pra mãe, faz toda uma operação de guerra, é mamadeira pra cá, o telefone ligar. Ou seja, pra sair espontaneamente, já é difícil. A mesma coisa vai ser a sexualidade. Ela não vai ter um momento em que a mulher vai, né, chegar uma hora e naturalmente você vai querer dormir. E o que é o mais engraçado, todo mundo vai querer dormir, né? É muito frequente casais que conseguem ter uma noite, né, uma noite de liberdade do filho, ter um momento lá para os dois, né? O day off, vamos dizer assim. É muito frequente casais em que saem, bebem, voltam, dormem, no outro dia de manhã, entendeu? Aí, se nenhum dos dois estiver muito ressacado porque errou a mão na noite anterior, aí é que vão ter uma relação. Então, isso é muito frequente. Então, a realidade sexual ela vai ter que entrar numa forma em que ela vai ter que ser conversada, ela vai ter que ser combinada. O Chico Taí, ele adora usar essa expressão. Você tem que combinar com o time adversário, entende? O resultado final. Então, de certa maneira, se a gente perde esse aspecto, a gente acaba ou entrando num mundo muito ilusório, num sentido de tipo, e hoje em dia tem esse problema, né? Do tipo, vamos, o sexo ele é o mais importante na relação e ele tem que ser super natural. O fogo tem, né? Teve uma vez que uma paciente me falou e depois eu li numa matéria assim de parece que a mulher ela tem que estar sempre sexy a todo momento. Ela tem que acordar sexy, ela tem que cozinhar sexy, ela tem que ir no banheiro sexy, ela tem que, sabe? Ela tem que pegar Covid e ficar sexy, sabe? É um negócio assim que todo mundo fica esperando que aconteça naturalmente, né? Mas a questão não, quando a gente começa a ter então um planejamento, né, de ter uma família, para organizar uma família, tudo é muito bem pensado. E isso também vai ter que estar dentro dessa realidade. Por isso tem que desenvolver essa liberdade, né? Tem homem que não consegue chegar para a mulher e falar, meu bem, né, faz tempo. A mulher fica ofendidíssima. Né? Tem mulher que... Né? Oi sumida. Dentro do Fábio Canuto. Tem mulher que fala, entende? Tem mulher que não consegue chegar no marido, que está muito cansadão. Né? Até minha esposa falou aqui um mês esgotando leite para uma noite de saída. Tem muito disso. Né? É quase a tabela de Excel mesmo. Assim, né? Então o que acontece é a gente começar a perceber que vai se perdendo esse papel do homem e mulher e só fica marido e esposa. E quando fica só fica pai e mãe, né? Vai se perdendo homem e mulher, só fica pai e mãe. E o que acontece no começo do relacionamento, e às vezes talvez as mulheres não percebam, é que o marido, eu tive essa experiência, o marido, ele é o chaveiro da família quando a criança nasce. Ele é ali o coadjuvante, quando muito a dupla dinâmica, entende? Então assim, porque o foco é na criança, a mãe é muito solicitada. Né? E às vezes o que acontece? O homem ele não sabe nem como chegar. Tem muita mãe que é controladora, tem muita, né?
O cara vai trocar uma fralda, já é rolado, já, né, passa pomada no nariz, menos na bunda da criança. A mulher, não, deixa que eu faço. Pronto, o marido vai ficando para fora, vai ficando para fora. E quando vai ver, vai pro pau a relação, entendeu? Foi. A coisa do homem e mulher vai ficando muito para trás, muito para trás. Então é realmente muito exigente. E aí vai entrar o assunto da live também, né, resgatando a coisa da maturidade, de você entender que é uma fase. A mulher vai ter que entender que é uma fase, mas ela está vivenciando muito mais essa fase com a chegada do filho. E o homem ele vai ter que olhar e ver que é uma fase do tipo, calma, né? Minha família não foi tragada pelo buraco negro da maternidade, entendeu? Minha mulher não, né? Minha mulher vai, sabe que minha mulher um dia vai voltar, sabe? Porque o sujeito ele fica com aquela sensação assim do tipo, cara, nunca mais vai ser igual. E como a gente está num mundo muito imediatista, deu 2 meses que a mulher não conseguiu, porque tá doendo o peito, porque não dorme direito. Dá 2 meses o cara já tá ali pensando, meu, cadê a vizinha? Cadê a secretária? Entendeu? Cadê a amante? Então isso é um problema, assim. É a coisa de, que você falou anteriormente, ter a paciência, ter o diálogo aberto. Mas isso se constrói antes de ter o filho, né? Então é por isso que a maturidade é saber responder adequadamente às situações. Antes de você ter um filho, você tem que saber ter um diálogo com a pessoa. Se você não tem um diálogo, comece a ter o diálogo, comece a ter um momento de conversa, comece a alinhar as expectativas. Aí já começa a facilitar pelo menos uns 50% o problema. Com certeza. Eu puxaria até antes, né? O que vem mais anteriormente a isso. Muitos casais vivem esse momento do namoro, do noivado, dessa preparação, mais preocupado com os compromissos, com data, com isso, com aquilo, e não se preocupam em perceber nas atitudes, né, cotidianas do parceiro esses sinais de que está faltando ali aprender um pouquinho mais sobre esse olhar sobre o outro, né? E diminuindo esse egoísmo, né? Lutando contra esse egoísmo que faz a gente pensar primeiro na gente. O amor é justamente essa postura contrária, né? De olhar primeiro para o outro, né? Esse movimento para o outro. E muitas vezes, é o que você falou, muitas vezes a pessoa chega e quer cobrar do outro uma atitude que ele nunca teve, né? Ou quer que ele demonstre afeto de uma maneira que ele nunca demonstrou. E aí, isso, na verdade, é essa romantização, né? Que as pessoas vão fazendo muitas vezes do relacionamento, ou esperando do outro, de fato, alguma coisa que ele não tem. Isso é um aspecto, mas eu acho que existe um outro aspecto também muito importante, principalmente nesses relacionamentos de longa data, que eu estou vendo aqui pelos comentários, né, da galera, que a maioria aqui eu acho que já está casada há algum tempo, já está num relacionamento mais longo, que são aqueles momentos inevitáveis de decepção, né? De uma decepção mais profunda, algo mais sério, por assim dizer, né? Em que muitas vezes ali a visão inicial é da separação, né? A impressão inicial é de que não dá mais. E que muitas vezes isso passa também por uma atitude madura de compreender que naquele momento foi o outro, mas poderia muito bem ser você, poderia ter sido você antes, inclusive, né? Eu acho que isso é uma visão que falta muito nos casais hoje em dia, até para que haja uma atitude de perdão verdadeiramente, né? Eu acho que o perdão é uma expressão de amor, né? E é uma das expressões de amor mais difícil de se ter, né? O Lewis até fala isso, né? Todo mundo gosta da ideia de perdão, até que tem que perdoar. Né? Porque quando é com você, né? E aí, assim, tem aquela coisa, tem as situações de perdão mais, digamos assim, mais complexas, mais graves, como às vezes uma traição, uma mentira, um vício, enfim, esse tipo de coisa. Mas como diz o Gabriel Garcia Marques lá no Amor nos Tempos do Cólera, né? No começo do livro eu acho excelente isso. A gente até fala num podcast chamado Modern Love nos Tempos do Cólera. A gente até fala, a gente até lê lá, em que ele fala assim, em pouco tempo lá, os dois personagens que são casados há muito tempo, descobriram que é facilmente contornar as grandes dificuldades de um casal, mas a batalha das dificuldades cotidianas pode se tornar um inferno. Entende? Ou seja, você até pode, assim, às vezes até você perdoa grandes movimentos, assim, mas a toalha em cima da cama, o atraso sempre igual, entende? Aquela frase, né? Minha esposa tá aí, eu tenho o costume de bufar, né? Então quando acontece alguma coisa eu faço...
Né? Isso aí, cara, isso aí já deu tanta treta, entende? Então, assim, esse tipo de. Estão perguntando do podcast, está no Spotify, tá, gente? Esse tipo de coisa, né? É o perdão cotidiano, né? E a questão do perdão é o que? É completar o dom, né? É fazer com que as coisas sejam completadas, entende? Então, de certa maneira, assim, sempre vai ter perdão. Porque quando você começa de perto, nunca, ninguém é saudável de muito perto, né? Basta conviver com as pessoas, você vai ver, né, que de pertinho todo mundo é meio maluco. Então, o que acontece é isso, você vai ter que sempre completar o amor. Tem que ter o amor, mas ele sempre vai ter que ser completado. Pelo quê? Que é o perdão. É completar, é completar, é completar. Por isso que, às vezes, nessas situações cotidianas, é que a gente tem que falar sobre essa questão do bom humor, entende? Às vezes, desenvolver o bom humor num casal, entende? Não sendo cínico, não sendo crítico, né? Não sendo ácido. Aquele humor que todo mundo quer ter, que é humor, né? Um humor meio sagaz, mas nunca consegue, virar uma grosseria, vira indiretinha. Não, é aquele humor de rir, entende? Rir da situação. Mas sempre tentando, sempre levando em consideração isso. Igual você falou ali, ninguém vai ser perfeito, o outro não vai ser perfeito, eu não sou perfeito pro outro. Em alguma situação ele vai estar errado, em algumas outras eu vou estar errado. Tem vezes que nós dois vamos estar errados, entende? Às vezes pode ter situação assim, que se minha esposa faz alguma coisa na hora em que eu vou falar com ela, eu posso ser muito mais grosseiro do que a situação pede, e aí eu vou ter que pedir desculpa por ter sido grosseiro, apesar de, vamos botar entre aspas, eu poderia estar certo no meu argumento. O inverso também. Às vezes a esposa pode estar, né, coberta de razão, mas o jeito como ela faz para falar sobre isso é muito, muito complicado, tem muito, né, gasta muita energia. Então, de certa maneira, é isso, é você conseguir perdoar, é você completar esse dom. É você olhar e ver que sempre vai ter. Né? Até o Chico falou esses dias num dos nossos grupos do WhatsApp, ele falou, né, com o tempo você vai percebendo que o relacionamento é mais entre... É, é menos uma pessoa que lamba suas virtudes e fica adornando suas virtudes, e mais uma pessoa que aguenta suas misérias. Então o relacionamento é mais isso, né? Sim. Aqui no Instagram todo mundo é lindo, é só botar um filtro, entende? É só a gente decorar umas frases aqui, entende? Porém, o que acontece é essa questão assim de tipo, né, a gente tem que suportar as nossas misérias, porque casamento é caminho de santificação. Né? É um caminho em que você vai ser melhor com o outro, não apesar do outro. Porque tem muita gente que fala assim, ah, ele é minha cruz, né? Tem até gente que fala assim, por que não tem santo católico, tanto santo católico casado? Né? Eu sempre brinco, assim, o cara deve olhar e falar, era pra eu ser santo, se essa daqui, né? Ou então a mulher olha e fala, eu nasci pra ser santa, mas esse sujeito aqui, essa cruz aqui tá difícil demais. Então, errei na hora da cruz, né? Vamos dizer assim. Então, esse tipo de coisa é o que? É porque a gente tem que. Não é um apesar do outro. Não é eu vou ser feliz apesar do outro. É o que? Eu vou ser feliz, entende? Com o outro, apesar das nossas dificuldades, né? Então é um negócio que às vezes fica muito, né? Eu até acho que uma dica boa, assim, para não ficar tão vago, assim, no nosso site na confraria, tem uma masterclass que eu dou, que é guia de sobrevivência ao relacionamento, porque é exatamente isso. A gente precisa sobreviver, é quase que assim, eu preciso cumprir a missão. Né? Missão dada é missão cumprida, soldado. Então você tem que sobreviver a esse relacionamento. E lá eu falo sobre perdão, lá eu falo sobre essa questão do amor, lá eu falo sobre essa questão do diálogo também, se alguém quiser saber mais, porque é exatamente isso, a gente precisa conversar mais sobre isso, a gente precisa falar mais sobre isso, porque olha quantos temas a gente consegue falar hoje aqui, e todos estão interligados, né? Sim. A gente vê muito isso. Essa coisa do namoro sustentado nas qualidades, do namoro sustentado nos elogios, né? Naquelas declarações de amor excessivas e recorrentes, isso é coisa comum de acontecer no relacionamento se você tiver até lá os seus 15, 16 anos. Acho que depois disso, né, isso vira uma coisa meio tosca também. É claro que a gente não tem que subestimar o poder de uma palavra de afirmação, né, por assim dizer, já que Sim, falamos sim, de sim. linguagens de amor, mas da força que isso pode ter. Mas a gente tem que entender de que a realidade, né, é muito diferente dessas projeções que muitas vezes a gente faz. Né? A gente, dentro das discussões, a gente tem a mania de falar, né, para os outros, chega para a esposa, para o esposo, para os outros você é um amorzinho, né, que dentro de casa você é esse jumento. Então,
realmente, é muito mais fácil para as pessoas que estão de fora, que não tem essa convivência tão intensa, não perceber que de perto ninguém é normal. E, de fato, provavelmente quem está reclamando disso, se convivesse mais com os outros, ia ter os mesmos problemas, né? Então, realmente é uma necessidade de superação diária. E o perdão, para mim, é uma atitude, né, de fato, uma das maiores demonstrações de maturidade, né? Uhum, Muitas uhum. amizades não sobrevivem na adolescência porque não há qualquer maturidade nesse sentido, de entender que você não é melhor do que ninguém. Se fulano fez isso comigo, eu não acredito. Por quê? Porque você não seria capaz de fazer isso com ninguém? Pensa bem se no final você nessa situação talvez não cometesse esse mesmo erro. Então é uma bobagem ficar se alimentando desse sentimento, né? Do coitadismo, do vitimismo. E perceber que na grande maioria das vezes essa coisa é muito dinâmica, né? Da culpa, da responsabilidade dos problemas dentro da vida do casal. Isso uma hora tá comigo, uma hora tá com ela, uma hora tá com ela, outra hora tá comigo. Então é um exercício cotidiano, assim, o estar, né, essa atitude disponível a perdoar é o que vai muitas vezes despertar no outro também a disponibilidade para te perdoar quando você errar, né? Então não Uhum. adianta querer só receber, é importante exercer, né, essa disposição mesmo a se doar para o outro. E a atitude do perdão é fundamental, né? Tem alguns erros tão graves na vida que não existe outra solução, porque o mal já foi feito. E não Sim. há outra coisa que não perdoar, né? E é aquela coisa, né? Até esses dias eu tava pensando, né? Se você ficar olhando só para o erro não vira certo. Se, Sim, se, se você voltar para aquele tema, se você voltar para aquela dor, ela vai continuar doendo, entende? Então, assim, não é o esquecer, entende? Sabe? Não é a coisa do tipo, é você integrar aquilo em algo maior. É você ver, né? É você. Claro que até no curso que eu falo de traição, eu falo, não adianta também o cara errar, você perdoar o sujeito continuar fazendo a mesma merda. Não é isso, sim. né? Também a gente precisa de maturidade. Mas a questão é essa, assim, de a gente olhar e falar, se eu continuar olhando para o erro vai estar sempre lá. Se você já sabe aqui, todo mundo está assistindo aqui, já deve ter pelo menos uma lista de 15 defeitos do outro, assim, ó, num piscar de olho. Entende? Então é aquela, se você ficar olhando para a falta vai cada vez mais, o buraco vai parecer cada vez maior. Sim. Entende? Então é esse tipo de coisa. É a coisa de você olhar para o outro e falar, beleza, no seu tempo, no momento certo, com o conhecimento que você tem nessa pessoa. E acho que a última coisa, até porque está acabando acho que o nosso tempo, né, Ah, Arthur? tá acabando. A última coisa que eu digo é assim: o seu parceiro, o seu cônjuge, não é o seu adversário. O adversário é o quê? São as dificuldades. O adversário é a coisa de você aprender a conversar, é a falta de diálogo. O adversário é o quê? É o seu orgulho, entende? Tem muita gente que entra em relacionamento e gosta de ser a reserva moral do casal. Eu já vi casal falando isso, assim. O cara fala, eu não gosto quando minha namorada melhora, porque quando ela melhora, eu não sou mais o certo da relação. Ela começa a poder me exigir. Então tem várias dinâmicas internas, quer dizer, a terapia bem feita funciona. Mas a questão é essa, é a gente perceber que a gente tem que ver o outro e falar, sabe, você não vale nada, mas eu gosto de você, igual a gente fala. Nós somos dois náufragos, que se a gente não procurar uma boia para se salvar, a gente vai se afundar, junto. A gente vai ficar se debatendo. Então vamos se ajudar. E é isso, Felipe. Com certeza, Jota. Muito obrigado Eu mesmo. que agradeço. Fica o convite aí para todo mundo para descer desse pedestal, começar a botar e arregaçar as manguinhas e servir mais ao parceiro aí do que esperar algo, né? E só tenho a agradecer mais uma vez por essa hora aí que a gente pôde falar muita coisa importante para esses casais e para esses candidatos aqui. A galera estava procurando cruz aqui no final, hein? A galera não procura nem José mais, a galera está querendo arrumar uma cruz aqui. O povo não pede a oportunidade. É um desespero, mas com muito bom humor a gente pôde levar, né, alguns temas aí que são fundamentais para que alguns casais se reencontrem verdadeiramente. Entender que Com certeza. quando surge aquela luzinha da sexualidade ali, de algum problema na vida sexual do casal, é porque já tem alguma coisa lá atrás Tem. que perdeu a hora de ser resolvido. Então, muito obrigado aí mais uma vez. E a galera, quem ainda não conhece o trabalho dos náufragos, por favor, sai daqui e vai direto lá conhecer, que pelo amor de Deus, E faz muita quem é diferença. náufrago, por favor, siga o doutor Felipe, que tem coisa aí que a gente precisa ser ajudado, né? Também. Aí um vai Com ajudando o certeza. outro, né? Tem as coisas que a gente vai se ajudando. Mas muito obrigado, doutor Felipe.
vamos se conversando. Eu gostei muito de conversar. Esse assunto eu começo a falar, não paro. Até disseram aqui encontrar alguém que fala mais que você. Eu acho que a disputa foi boa e a gente vai se falando. Tá bom? Valeu, querido. Grande Um abraço. abraço então, Felipe. Até. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.